Nunca imaginei que um simples gesto pudesse incendiar um segredo proibido. Olá, chamo-me Mariana, tenho 32 anos e vivo numa pequena vila perto de Viseu, no centro de Portugal. Há pouco mais de um ano casei-me com meu marido, o João, e temos vivido na casa de família dele, um antigo solar que pertence à sua família há gerações. O João foi chamado para uma longa missão profissional em Lisboa, ficando ausente por muitos meses, e aqui ficamos eu e o seu pai, o Sr. Antônio, que tem cerca de 65 anos. No início, confesso que a convivência com ele me deixava um pouco desconfortável, afinal, partilhar a casa com um homem mais velho não é tarefa fácil. Mas, com o tempo, a sua presença tornou-se um porto seguro. O Sr. Antônio é um homem robusto, de ombros largos e postura impecável, com aquele tipo de educação antiga e cortês que já quase desapareceu. De manhã, gosto de vestir um vestido de linho leve, com botões delicados no decote e um cinto fino que realça a cintura. O cabelo, geralmente, mantenho preso num coque baixo e calço umas sapatilhas suaves que me permitem mover-me com facilidade pela casa. Antônio observa-me muitas vezes com um sorriso agradecido enquanto preparo o pequeno almoço e, às vezes, ajuda-me a encontrar algum utensílio na cozinha. Desde que o João partiu, tenho ajudado o Antônio a gerir o seu diabetes tipo 2, um desafio que nos aproximou mais do que eu alguma vez imaginei. Diariamente, faço-lhe a medição do nível de açúcar no sangue, um ritual que ele, inicialmente, sentia algum embaraço em pedir, mas que com o tempo se tornou quase uma rotina íntima. Aquele gesto simples, limpar o dedo com álcool, espetar a lanceta, esperar pelo bip do aparelho, transformou-se numa espécie de dança silenciosa entre nós, carregada de um significado que me escapava, mas me envolvia por completo. Foi num desses dias, enquanto limpava o aparelho, que notei um ligeiro atraso na sua mão a segurar a minha, um toque mais quente, mais suave do que o costume. Não soube como reagir, fingi que nada se passava, mas uma faísca acendeu-se em mim. À noite, antes de dormir, chamou-me novamente para a medição e, quando me ajoelhei diante dele para alcançar o seu dedo, senti o seu olhar a percorrer-me, da face delicada às alças finas do meu vestido, até a curva do pescoço exposta. Pareces anjo, Mariana. Não sei o que faria sem ti, murmurou baixinho. Desviei o olhar, envergonhada, mas o seu suspiro profundo revelou um misto de alívio e angústia. Naquela noite, o ar na casa parecia carregado, tenso como antes de uma tempestade de verão. A partir daí, Antônio começou a chamar-me com maior frequência, mesmo durante a noite, e os seus elogios tornaram-se mais frequentes, a minha paciência, a delicadeza das minhas mãos, a forma como cuidava dele. Eu, por minha vez, comecei a escolher vestidos que, embora discretos, deixavam transparecer uma sensualidade contida, tecidos que acariciavam a pele, decotes que insinuavam sem revelar, meias finas que se adivinhavam sob o roupão. Talvez fosse o desejo silencioso de ser vista, de ser desejada, numa casa onde a ausência do meu marido me fazia sentir invisível. Numa manhã, depois do duche, saí do quarto enrolada numa toalha leve, quando percebi Antônio parado no batente da porta, aparentemente distraído. O seu olhar demorou-se no meu pescoço molhado, na toalha que mal segurava o meu corpo. Desculpa, não sabia que ainda não estavas vestida, disse ele com um sorriso tímido. Respondi que estava tudo bem, mas, naquele instante, soube que algo entre nós mudará para sempre e que a tranquilidade da casa nunca mais seria a mesma. Desde aquela manhã em que ele me viu naquele simples momento de vulnerabilidade, a atmosfera entre nós mudou de forma quase imperceptível mas constante. O Sr. Antônio tornará-se mais calado, mais pensativo, como se carregasse um segredo pesado no peito. Mesmo nas rotinas diárias, a simplicidade dos nossos gestos ganhou uma nova dimensão. Enquanto eu cuidava das suas medicações, sentia uma tensão silenciosa no ar, uma espécie de hesitação no seu olhar que antes não existia. Os dias seguintes passaram com essa quietude inquietante. Antônio começou a evitar o toque durante a medição do açúcar, hesitando antes de me pedir ajuda, como se temesse cruzar uma linha invisível que nós dois já sentíamos estar perto demais. Mariana, será que hoje podemos dispensar a medição da noite? Perguntou-me numa voz cautelosa, quase a pedir permissão para poupar-me de um esforço que, apesar de pequeno, começava a pesar-me. Fiquei surpresa, porque sabia que ele precisava da medição, mas aceitei, apesar de um nó apertar-me o peito. A sensação de que algo estava a mudar tornava-se cada vez mais clara. Por dentro, sentia-me dividida. De um lado, a responsabilidade de cuidar dele, do outro, um misto de emoções que me confundiam. À medida que escolhia as minhas roupas para os dias seguintes, notei que passava a preferir tecidos mais densos, cores suaves, mas ainda assim mantinha um decote discreto que, por algum motivo, parecia chamar a atenção dele de um jeito diferente. Usava um vestido com pequenas flores, corte elegante e tecido firme,
que revelava a cintura sem ser demasiado revelador. Mantinha o cabelo solto, deixando cair em ondas suaves pelos ombros, porque me lembrará de uma vez ele ter comentado gostar do cabelo comprido. Quando me aproximei para lhe apresentar o aparelho para medição, reparei que os seus olhos demoraram-se no meu pulso, ligeiramente mais exposto sob o vestido. Hoje estás muito bonita, Mariana, murmurou com uma voz carregada de significado. Respondi, talvez demasiado rápido, apenas um obrigada, sentindo o calor subir-me às faces. Sentar-me ao seu lado passou a ser uma experiência diferente. Antônio colocou a mão de forma inesperada na minha cintura, um toque suave, quase hesitante, mas cheio de uma ternura que me fez congelar. Os seus dedos mexiam-se lentamente, num movimento quase imperceptível, como se procurasse um equilíbrio entre o que sentia e o que deveria conter. O meu coração disparou, o ar parecia mais denso, e o bip do aparelho cortou o momento, trazendo-nos de volta à realidade. Naquela noite, deitada na cama, não consegui dormir. O corpo parecia arder de uma forma estranha, uma mistura de excitação e medo. Pensava no olhar dele, no toque hesitante, no modo como seus dedos se demoraram na minha pele. Tentei entender o que tudo aquilo significava. Seria um erro? Um desejo reprimido? Ou apenas a solidão a pregar-nos peças? As dúvidas embaralhavam os meus pensamentos e tornavam impossível encontrar descanso. Na manhã seguinte, Antônio estava visivelmente mais tenso. Evitava olhar-me nos olhos durante a medição, e a comunicação entre nós reduziu-se a palavras curtas e gestos contidos. Mas, quando me despedi para sair, ouviu sussurrar um pedido de desculpas que parecia pesar mais do que qualquer outra coisa. Respondi-lhe, tentando mostrar que tudo estava bem, mas por dentro sentia o coração apertado, incapaz de ignorar que algo profundo e complicado começava a desenhar-se entre nós. Aquele fim de semana trouxe uma carta do João, o meu marido. Dentro, uma nota escrita à mão com carinho que me tocou profundamente. Minha querida Mariana, és a minha deusa, mesmo à distância. Junto à mensagem, um conjunto de lingerie vermelha, delicada e rendada, claramente pensado para ocasiões especiais. O contraste entre o presente do meu marido e o que eu sentia na casa com Antônio fazia-me sentir um turbilhão de emoções confusas e proibidas. Guardei o conjunto no armário, mas a ideia de vestir ficou a ecoar na minha mente, como um desafio silencioso minha própria fidelidade e aos limites do que considerava aceitável. Naquela noite, movida por uma mistura de solidão e desejo, vesti a lingerie por baixo do meu roupão. Queria sentir-me viva, desejada, mesmo que fosse só para mim. Quando Antônio chamou para medição, caminhei lentamente até ele, cada passo carregado de uma tensão que não conseguia controlar. Ele estava sentado na poltrona, de pijama, com o olhar cansado mas firme, e quando me aproximei para pegar no seu dedo, o seu olhar fugiu rapidamente para o meu corpo, desviando-se com uma força que quase doía. Sussurrou, quase num pedido, Mariana, se eu te pedir para saíres agora, vais embora? A minha resposta foi um quase inaudível não. Ele ficou em silêncio por um longo momento antes de pousar a mão no meu ombro, com um toque hesitante e respeitoso. Não houve palavras, nem gestos mais ousados, só um contato suave e um respirar partilhado naquela noite silenciosa, que mudou tudo sem que tivéssemos dito uma única coisa. A partir desse momento, sabia que a nossa relação nunca mais seria a mesma. A casa tornou-se palco de um segredo silencioso, um jogo de olhares e toques contidos, onde o impossível se insinuava em cada gesto. E eu sentia que estava à beira de algo que poderia mudar a minha vida para sempre. Aquela manhã estava cinzenta, com uma leve névoa cobrindo as ruas da vila, e eu sentia o peso da tensão que se instalara entre mim e o Antônio. Estávamos há 2 meses desde o incidente da noite em que ele me pediu para ficar, mas nada tinha sido dito abertamente. A rotina diária continuava, mas o silêncio entre nós era carregado, quase palpável. Cada gesto, cada palavra, parecia cuidadosamente medido para não ultrapassar uma linha invisível que ambos temíamos cruzar. Naquela manhã, vesti um vestido de algodão azul claro, com decote em bico discreto e mangas curtas, que combinava com o ar fresco de outono. O cabelo solto contrastava com as linhas rigorosas da casa antiga, e calcei umas sapatilhas de tecido macio. Quando entrei na cozinha, encontrei Antônio na sua cadeira habitual, com o olhar fixo na janela, como se estivesse a tentar adivinhar algo no horizonte cinzento. Preparei o aparelho para medição, mas ele hesitou em estender a mão. Senti o seu olhar a percorrer o meu rosto, demorando-se no brilho das minhas pupilas e no jeito como o vestido desenhava minha figura. Hoje não vou incomodar-te muito, Mariana, disse ele com voz baixa, quase um sussurro. Sorri, tentando esconder o nó na garganta, e aproximei-me devagar para ajudar na medição.
Enquanto limpava o seu dedo com algodão embebido em álcool, senti a sua mão a tremer ligeiramente. Ele fechou os olhos, e eu quase podia sentir a sua luta interior para controlar o que sentia por mim, ou talvez para negar aquilo que já não conseguia esconder. Quando espetei a lanceta, o aparelho apitou, e os números apareceram normais, mas a tensão no ar permaneceu. Depois da medição, sentei-me ao seu lado para lhe oferecer um chá de camomila, como fazia habitualmente. O silêncio entre nós era confortável, mas carregado de significado. Antônio pegou na minha mão, desta vez com mais firmeza, e segurou-a contra o peito como se quisesse gravar aquele momento na memória. Mariana, sabes que te admiro muito, não só pelo que fazes por mim, mas por quem és, murmurou. O calor da sua voz fez-me corar e, por um instante, o mundo pareceu parar. Nos dias seguintes, a rotina manteve-se, mas a presença dele tornou-se mais intensa, quase palpável. Antônio começava a cuidar de si de um modo diferente, escolhendo cuidadosamente as roupas e perfumando-se com um aroma fresco de lavanda, que me fazia lembrar os campos da minha infância. A sua cortesia antiga transformava-se numa forma de tentar manter a dignidade, enquanto seu olhar revelava uma vulnerabilidade inesperada. Numa tarde chuvosa, enquanto limpava a sala, ouvi o som da porta abrir-se suavemente e encontrei Antônio a segurar um pequeno pacote nas mãos. Isto chegou hoje, disse, entregando-me a encomenda com um sorriso tímido. Reconheci imediatamente o papel macio e o laço delicado. Era a lingerie vermelha que o João me tinha enviado. O meu coração acelerou, misturando sentimentos contraditórios de culpa e desejo. Ele olhou para mim com uma expressão que misturava compreensão e uma tristeza profunda. Mariana, não sei como lidar com isto. É um presente do teu marido, e sei que deves amá-lo muito. Mas também vejo que aqui, neste momento, há algo que não podemos ignorar. Aquelas palavras fizeram-me sentir como se estivéssemos a caminhar numa corda bamba, prestes a cair ou a encontrar um novo equilíbrio. Naquela noite, vesti a lingerie por baixo do meu vestido favorito, um modelo justo de cor vinho, com um decote que realçava minha pele clara. Senti um arrepio ao pensar que Antônio poderia notar algo diferente em mim, e talvez era isso que eu queria, ser vista, desejada, mesmo que só por ele. Quando ele me chamou para a medição, aproximei-me com passos lentos, cada movimento carregado de uma sensualidade contida que me surpreendia. Antônio estava sentado na poltrona, com o olhar cansado, mas atento. Quando me ajoelhei para medir o seu dedo, o roupão deslizou ligeiramente, revelando a curva das minhas pernas. Os seus olhos desviaram-se para mim, fugindo rapidamente, e ele suspirou profundamente, como se lutasse contra um desejo escondido. Mariana, se eu te pedisse para sair agora, farias isso, sussurrou, quase sem voz. Respondi-lhe com um simples não, sentindo calor a subir-me as bochechas. Ele pousou a mão no meu ombro, tremendo ligeiramente, e eu cobri-a com a minha, sentindo seu calor atravessar a minha pele. Não houve mais nada naquela noite, apenas aquele contato silencioso, mas foi suficiente para mudar tudo. Sabia que, dali em diante, a minha vida nunca mais seria a mesma, e que o caminho à nossa frente estava cheio de incertezas e perigos. E assim, entre o silêncio e os gestos contidos, começava a desenhar-se uma história proibida, onde o desejo e a razão lutavam pela supremacia, e eu estava no centro desse conflito. Nunca pensei que uma casa tão antiga e cheia de memórias pudesse guardar segredos tão profundos e perigosos. Aquele dia começou como tantos outros na pequena vila de Arganil, com a luz suave do outono a entrar pelas janelas da nossa casa. Vesti o meu vestido de linho bege, com botões delicados no peito e um cinto fino que marcava a cintura, cabelo preso num coque baixo e sapatilhas macias nos pés. Tudo parecia normal, mas dentro de mim, um turbilhão de emoções agitava-se, uma mistura de medo, desejo e culpa. Antônio estava na cozinha, sentado na sua cadeira habitual, olhos fixos num ponto indefinido enquanto segurava sua chávena de chá. Quando me aproximei para preparar o aparelho de medição, ele levantou o olhar e sorriu de forma tímida, como se estivesse a guardar um segredo. Mariana, precisas de me ajudar com isto, pediu, a sua voz mais firme do que de costume. Eu sabia que estava a referir-se à medição do açúcar, mas havia algo mais naquele pedido, algo que me fazia o coração acelerar. Enquanto limpava o seu dedo com algodão embebido em álcool, senti a sua mão a repousar ligeiramente mais tempo na minha, um toque suave, quase imperceptível, mas que me fez arrepiar. Ele fechou os olhos, como se tentasse controlar uma emoção que ameaçava transbordar. Quando espetei a lanceta, o aparelho apitou com um bip familiar, mas o silêncio que se seguiu foi pesado, quase sufocante. Sentamo-nos juntos na sala, o calor da lareira a preencher o espaço entre nós. Antônio pegou na minha mão e segurou-a contra o seu peito, o seu olhar a escavar-se no meu, cheio de uma ternura inesperada.
Mariana, sinto-me perdido sem o João, mas contigo aqui, sinto uma luz que não esperava encontrar. Aquelas palavras fizeram-me sentir vulnerável, ao mesmo tempo, desejada como nunca antes. Nos dias que se seguiram, Antônio tornou-se mais presente, ajudando-me nas tarefas da casa, andando ao meu lado nos passeios pela vila, mas sempre com uma cortesia quase solene que escondia o turbilhão de sentimentos por baixo da superfície. Eu, por minha vez, tentava manter a compostura, mas a cada gesto dele, sentia-me mais envolvida numa teia de emoções que não sabia como desfazer. Numa tarde chuvosa, enquanto limpava a sala, encontrei Antônio a olhar para um pacote que acabará de chegar pelo correio. Era a lingerie vermelha que o João me enviará, delicada e elegante, um símbolo da nossa distância e da paixão que continuava viva entre nós. Ele olhou para mim com uma mistura de tristeza e compreensão, como se soubesse o peso daquele presente na minha alma dividida. Naquela noite, vesti a lingerie por baixo do meu vestido mais justo, sentindo o tecido acariciar a minha pele. Quando Antônio me chamou para a medição, caminhei até ele com passos lentos, conscientes de cada movimento. O seu olhar desviou-se para o meu corpo, os seus olhos a brilharem com uma mistura de desejo e contenção. Mariana, se eu te pedisse para sair agora, irias embora, sussurrou. A minha resposta foi um simples, mas firme, não. Ele pousou a mão no meu ombro, tremendo ligeiramente, e eu cobri-a com a minha, sentindo seu calor atravessar-me. Não houve mais nada naquela noite, apenas aquele contato silencioso que mudou tudo. Sabia que a partir daquele momento, a minha vida nunca mais seria a mesma, e que o que quer que viesse a seguir estaria cheio de incertezas e perigos. O sol começava a pôr-se, tingindo o céu de laranja e púrpura, enquanto eu me preparava para mais uma noite em que o impossível parecia estar a tornar-se realidade dentro daquela velha casa portuguesa. A noite caiu silenciosa sobre a vila de Arganil, com o vento frio a sussurrar entre as árvores e as luzes cálidas da casa a criarem um refúgio contra a escuridão lá fora. Eu estava sentada no meu quarto, vestindo o conjunto de lingerie vermelho que o João me tinha enviado, uma peça delicada, rendada, que parecia feita para momentos especiais e proibidos. Sentia o tecido macio contra minha pele, uma mistura de vergonha e excitação a percorrer-me o corpo. Era como se, ao colocá-lo, pudesse tocar uma parte de mim que há muito tempo estava adormecida. Quando Antônio chamou para a medição do açúcar, respirei fundo e levantei-me lentamente, cada passo carregado de uma tensão que mal conseguia controlar. Ele estava na sala, vestido com uma camisola de malha cinza e calças de pijama, o cabelo grisalho penteado para trás, o rosto marcado pelo cansaço e pela seriedade que a doença trazia. O seu olhar encontrou o meu quando entrei, e por um instante, tudo pareceu parar. Aproximei-me dele e ajoelhei-me para realizar a medição. O meu vestido deslizou ligeiramente, revelando a lingerie por baixo, e senti os seus olhos a fugir para o meu corpo, antes de se desviarem rapidamente, como se lutasse para não ceder ao desejo que o consumia. Mariana, sussurrou, a voz carregada de emoção, se eu te pedisse para saíres agora, irias embora? A minha resposta foi um sussurro firme, não. Ele pousou a mão no meu ombro, tremendo ligeiramente, e eu cobri-a com a minha, sentindo seu calor atravessar-me como uma corrente elétrica. Não houve mais nada naquela noite, nenhum toque proibido, nenhuma palavra que ultrapassasse os limites do que era aceitável, mas aquele simples contato silencioso mudou tudo. Sabíamos que a nossa relação tinha ultrapassado uma fronteira invisível, e que dali em diante nada seria igual. Nos dias que se seguiram, a casa parecia respirar com uma nova intensidade. Antônio tornou-se mais reservado, mas os seus olhos continuavam a procurar os meus, cheios de um misto de desejo e dor. Eu sentia-me dividida entre a lealdade ao meu marido e a atração crescente por aquele homem que, contra todas as regras, se tinha tornado meu confidente e companheiro. Numa tarde, enquanto arrumava a cozinha, encontrei Antônio a observar-me com um olhar que parecia guardar um segredo profundo. Vestia um casaco de lã castanho, com botões grandes e um lenço de lã enrolado ao pescoço, o cabelo já salpicado de fios brancos. A sua presença naquela casa antiga, tão cheia de história, tornava tudo mais intenso, como se estivéssemos a viver um capítulo proibido de uma novela antiga. Mariana, disse ele, a voz baixa e firme, não sei como vamos continuar assim. Este silêncio, esta tensão, está a consumir-me. Senti um nó na garganta e olhei para ele, tentando encontrar as palavras certas. Também sinto isso, Antônio. Mas temos de ser fortes. O que temos é um segredo que não pode ser revelado. Naquela noite, deitada na cama, segurava sua velha camisa, aquela que ele deixará esquecida na cadeira da sala, sentindo o cheiro dele impregnado no tecido. Era um momento de fraqueza e desejo reprimido, um lembrete de tudo que não podíamos ter,
mas que, de alguma forma, já fazia parte das nossas vidas. O outono avançava, e com ele, as folhas douradas caíam suavemente no jardim da casa, enchendo o ar com o cheiro da terra molhada e da nostalgia. Antônio começou a juntar-se a mim nas pequenas tarefas diárias, ajudando a varrer as folhas, sempre com um olhar atento e uma cortesia antiga que escondia emoções profundas. Uma tarde, enquanto amarrava os cordões das minhas botas, senti a sua mão tocar ligeiramente a minha cintura, um gesto simples, mas carregado de significado. Os seus olhos encontraram os meus, e naquele instante, tudo que não tinha sido dito ficou suspenso no ar, esperando por uma resposta que eu não sabia se estava pronta para dar. E assim, entre gestos contidos e olhares silenciosos, a nossa história continuava a desenrolar-se, como uma dança delicada entre o proibido e o desejo, onde cada momento era vivido na ponta dos dedos, prestes a desmoronar-se a qualquer instante. Nunca imaginei que um simples toque pudesse transformar uma rotina em um território tão delicado e perigoso. Aquele dia amanheceu com um céu cinzento, típico do outono na minha vila de Arganil, e eu sentia o peso daquela tensão que se acumulava entre mim e o Antônio. Desde que a nossa relação se tornará mais complexa, cada gesto, cada olhar, carregava um significado oculto que me inquietava profundamente. Vesti um vestido de algodão cru, com um corte simples mas que realçava minha figura, e deixei o cabelo solto, caindo em ondas naturais sobre os ombros. Calcei umas sapatilhas confortáveis e desci para a cozinha, onde encontrei Antônio já sentado, com seu olhar distante e pensativo. A sua presença naquela manhã parecia ainda mais pesada, como se carregasse um segredo que não ousava partilhar. Preparei o aparelho para medir o seu nível de açúcar no sangue, e ele estendeu a mão com um sorriso cansado. Quando limpei o seu dedo com algodão embebido em álcool, senti a sua pele quente e ligeiramente trêmula sob o meu toque. Os seus olhos fecharam-se por um momento, e naquele instante percebi a profundidade da sua luta interna, entre o desejo, o medo e a necessidade de manter as aparências. O bip do aparelho soou, e os números indicaram que tudo estava dentro dos parâmetros, mas a tensão no ar permaneceu, quase sufocante. Sentei-me ao seu lado, oferecendo-lhe um chá de camomila, enquanto ele segurava minha mão com uma intensidade inesperada. Mariana, não sei como agradecer-te por tudo o que tens feito por mim, disse com voz rouca. O calor da sua mão na minha transmitia uma mistura de gratidão e algo mais profundo, quase proibido. Nos dias que se seguiram, a nossa convivência ganhou uma nova dimensão. Antônio tornou-se mais presente, ajudando-me nas tarefas da casa e acompanhando-me nos passeios pelo jardim, sempre com uma cortesia antiga e uma serenidade que escondia emoções intensas. Eu, por minha vez, sentia-me dividida entre o conforto da sua companhia e o medo do que aquilo poderia significar para mim e para o meu casamento. Numa tarde chuvosa, enquanto eu organizava a sala, Antônio aproximou-se com um pacote nas mãos. Era a lingerie vermelha que o João me enviará. O seu olhar revelou uma tristeza profunda, como se compreendesse a complexidade dos meus sentimentos. Mariana, sei que amas o João, mas aqui, comigo, há algo que não posso ignorar, murmurou, quase a pedir desculpas por aquilo que sentia. Naquela noite, vesti a lingerie por baixo do meu vestido azul escuro, sentindo o tecido rendado acariciar a minha pele. Quando Antônio me chamou para a medição, caminhei até ele com passos lentos, conscientes de cada movimento. O seu olhar desviou-se para o meu corpo, os seus olhos a brilharem com uma mistura de desejo e contenção. Mariana, se eu te pedisse para sair agora, irias embora? Perguntou em voz baixa. Respondi com firmeza, não. Ele pousou a mão no meu ombro, tremendo ligeiramente, e eu cobri-a com a minha, sentindo seu calor atravessar-me. Não houve mais nada naquela noite, apenas aquele contato silencioso que mudou tudo. Sabíamos que tínhamos cruzado uma linha invisível, e que dali em diante, o nosso segredo seria tanto um fardo como um laço invisível que nos unia. Naquela noite, deitada na cama, segurava a velha camisa dele, sentindo o cheiro do tabaco e da menta impregnados no tecido. Era um momento de fraqueza e desejo reprimido, uma prova da intensidade daquilo que estava a acontecer entre nós. O outono avançava lá fora, e com ele, a certeza de que a nossa história estava longe de terminar, envolta em sombras, segredos e emoções proibidas. Nunca imaginei que a vida pudesse tomar um rumo tão inesperado numa casa tão antiga e discreta como a do Antônio, ali em Arganil. Tudo parecia estar a caminhar silenciosamente, com as nossas rotinas marcadas pelo cuidado e pelo silêncio tenso que se instalara entre nós. Mas, naquela tarde de novembro, algo aconteceu que abalou por completo a frágil estabilidade que tínhamos conseguido manter. Eu estava na cozinha, a preparar o chá da tarde, usando um vestido de malha cinzenta, justo mas confortável, que delineava as curvas do meu corpo sem ser ostensivo.
O cabelo solto caía em ondas suaves pelos ombros, e nos pés calçava umas botas de couro macio, apropriadas para o frio que já se fazia sentir. Antônio entrou silenciosamente pela porta, segurando uma pequena caixa de madeira, decorada com motivos tradicionais portugueses, que eu nunca tinha visto antes. Mariana, preciso mostrar-te isto, disse ele, com uma voz que misturava nervosismo e determinação. A sua expressão era séria, e os olhos brilhavam numa intensidade que me fez sentir que algo muito importante estava prestes a ser revelado. Ao abrir a caixa, revelou um conjunto de cartas antigas, amarelecidas pelo tempo, e fotografias em sépia que mostravam uma história familiar que eu desconhecia por completo. Enquanto folheava aquelas memórias, Antônio começou a contar-me histórias do passado da família, segredos guardados durante décadas, amores proibidos e escolhas difíceis que tinham marcado a sua vida e a dos seus antepassados. A sua voz tremia ligeiramente, e eu sentia o peso daquelas revelações a tocar não só a sua alma, mas também a minha. No meio daquele relato, a porta da casa abriu-se abruptamente, e ouvi passos apressados a subir as escadas. Era o João, que regressava inesperadamente mais cedo da sua missão em Lisboa. O coração disparou-me, uma mistura de medo, culpa e ansiedade a apertar o meu peito. Antônio levantou-se lentamente, com um olhar que misturava tristeza e resignação. Mariana, temos pouco tempo, sussurrou, segurando a minha mão com firmeza. Preciso que saibas a verdade antes que tudo mude. As palavras ficaram suspensas no ar, carregadas de uma urgência que me fez perceber que o nosso segredo estava prestes a ser posto à prova. O som da chave na porta fez eco na casa, e o ar encheu-se de uma tensão quase palpável. Eu estava dividida entre o desejo de proteger o Antônio e a necessidade de enfrentar a chegada do meu marido, que trazia consigo não só a rotina interrompida, mas também a ameaça de desmoronar tudo o que tínhamos construído em silêncio. Naquele momento, percebi que a nossa história estava a entrar numa nova fase, onde o passado e o presente se chocariam, e onde as escolhas que fizesse poderiam mudar para sempre o curso das nossas vidas. O inesperado tinha chegado, e com ele, a certeza de que nada seria como antes. O som da porta abrir-se ecoou pela casa, rompendo o silêncio carregado que se instalara entre mim e Antônio. O João entrava finalmente, com a mala de viagem ainda na mão e o rosto marcado pelo cansaço da longa jornada desde Lisboa. O seu olhar cruzou-se com o nosso, e naquele instante, senti o peso de todos os segredos guardados prestes a explodir. Vestia uma camisa branca simples, de mangas arregaçadas, e umas calças de algodão escuras. O cabelo desalinhado mostrava o desgaste dos dias longe de casa, mas havia algo na sua presença que fazia o ar parecer mais denso, mais carregado. Antônio levantou-se lentamente da poltrona, com um gesto contido, mas firme, enquanto eu permanecia imóvel, o coração a bater descompassado. João, já regressaste. Não esperava tão cedo, disse Antônio, com uma voz calma, mas a esconder uma emoção profunda. O meu marido olhou para mim, e naquele olhar intenso reconheci a mistura de surpresa, alegria e algo indefinido, talvez uma sombra de suspeita. Eu tentei manter a compostura, mas as mãos tremiam ligeiramente enquanto guardava o aparelho de medição. O silêncio instalou-se na sala, pesado e sufocante, como se cada um de nós estivesse a tentar decifrar o que o outro sentia, sem conseguir encontrar as palavras certas. João aproximou-se e puxou-me para um abraço, apertando-me com força, como se quisesse recuperar o tempo perdido. O cheiro do seu perfume misturava-se com o aroma do chá que acabará de preparar, criando uma sensação agridoce no meu peito. Antônio desviou o olhar, discretamente, enquanto eu sentia as lágrimas a quererem escapar. Naquela noite, sentamo-nos à mesa para o jantar, numa tensão palpável. João falava sobre os desafios do trabalho, as reuniões e os planos para o futuro, mas eu sabia que nenhum de nós estava verdadeiramente presente. Os olhares trocados entre Antônio e eu estavam carregados de significados ocultos, e as palavras pareciam insuficientes para expressar tudo o que estava por baixo da superfície. Mais tarde, no silêncio do quarto, enquanto João dormia profundamente, olhei pela janela e vi Antônio do outro lado da rua, parado sob a luz fraca do poste, a olhar para nossa casa. O seu rosto estava sério, mas os seus olhos brilhavam com uma intensidade que me fez sentir uma mistura de medo e desejo. Sabia que a chegada do meu marido não significava apenas o retorno à normalidade, mas o início de uma batalha silenciosa entre o que era certo e o que o coração ansiava. E eu estava presa no meio desse conflito, sem saber qual caminho escolher. Enquanto a noite avançava, a minha mente não parava de girar em torno daquela tensão crescente, e a certeza de que nada poderia voltar a ser igual. No fundo, eu sabia que o verdadeiro teste ainda estava por vir. Aquela noite em Arganil parecia carregar o peso de todas as decisões que se acumulavam em silêncio dentro de mim.
A casa, que até então fora um refúgio, transformará-se num palco onde se desenrolava uma batalha invisível entre o desejo e a razão, entre a lealdade e a tentação. O ar estava denso, quase sufocante, como se cada respiração pudesse revelar o segredo que todos tentávamos esconder. Vestia um vestido de seda azul escuro, com decote discreto que deixava entrever a delicadeza da minha pele, e o cabelo solto, caindo em ondas suaves que tocavam os ombros. Os pés calçados em sapatilhas de cetim davam-me uma leveza quase etérea, enquanto caminhava pela casa com passos medidos, conscientes do peso do momento. Sentada na sala, senti o olhar de Antônio pousar em mim com uma intensidade que fazia o meu coração disparar. Ele estava vestido com uma camisa branca de linho, aberta no decote, e umas calças de tecido leve que lhe davam um ar descontraído, mas ainda assim elegante. O contraste entre a sua figura robusta e a fragilidade aparente da minha presença criava uma tensão quase palpável entre nós. Quando ele se aproximou, senti o calor da sua mão a tocar a minha cintura, um contato suave mas firme que me fez arrepiar da cabeça aos pés. Os seus olhos encontravam os meus, carregados de um desejo contido que parecia prestes a explodir. Por um momento, o mundo inteiro desapareceu, deixando apenas o som das nossas respirações entrelaçadas. Mariana, murmurou ele, a voz rouca e cheia de emoção, não podemos continuar a viver assim, presos entre o que queremos e o que devemos. As suas palavras tocaram-me profundamente, despertando uma mistura de medo e esperança que eu não conseguia controlar. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo som dos nossos corações a baterem em uníssono, enquanto as fronteiras entre o proibido e o permitido se tornavam cada vez mais tênues. A intensidade daquele momento crescia, como uma chama que ameaçava consumir-nos por completo. Mas, de repente, um ruído vindo do corredor interrompeu o nosso momento. A porta do quarto abriu-se lentamente, e a figura do João apareceu, os olhos arregalados ao testemunhar a cena que se desenrolava à sua frente. O choque no seu rosto foi como um golpe inesperado, quebrando a magia daquele instante e mergulhando-nos numa realidade dura e implacável. A tensão atingira o seu auge, e eu sabia que a partir daquele momento nada mais seria igual. O segredo estava exposto, e as consequências do nosso desejo proibido ameaçavam destruir tudo o que conhecíamos. O silêncio foi quebrado por um sussurro carregado de dor e confissão, enquanto o futuro se tornava uma incógnita assustadora e irresistível ao mesmo tempo. O choque no olhar do João foi como um trovão que partiu o céu calmo da nossa casa em Arganil. Ele permaneceu parado na soleira da porta, imóvel, os olhos fixos em mim e no Antônio, que se afastava lentamente, como se quisesse apagar com seu corpo o que acabará de acontecer. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase sufocante, carregado de emoções que nenhum de nós conseguia expressar em palavras. Vestia ainda o vestido de seda azul escuro, o tecido acariciara minha pele com uma sensação agridoce, enquanto sentia o coração a bater descompassado. O João, com a sua camisa amarrotada e calças escuras, parecia um estranho naquela sala que até então fora o nosso refúgio. O olhar dele estava cheio de dor, de traição, mas também de uma confusão profunda que me cortava por dentro. Mariana, o que está a acontecer aqui? A sua voz era baixa, quase trêmula, carregada de incredulidade e mágoa. Eu tentei encontrar as palavras certas, mas a garganta estava apertada, e o medo de perder tudo me paralisava. Antônio aproximou-se, desta vez com uma firmeza diferente, e falou com uma honestidade que não podia ser ignorada. João, isto não foi planeado, mas aconteceu. Entre mim e a Mariana, nasceu algo que não conseguimos controlar. O silêncio voltou, pesado como uma sentença, enquanto o tempo parecia congelar naquela velha casa portuguesa. Eu sentia as lágrimas a escorrerem, misturadas com o desespero e a esperança de um futuro incerto. O João afastou-se lentamente, os olhos a perderem-se numa direção indefinida, enquanto as portas se fechavam atrás dele com um estrondo que ecoou na minha alma. Naquela noite, sozinha no quarto que partilhava com o homem que amava, senti o peso da solidão como nunca antes. O vestido azul escuro repousava no chão, e eu segurava a velha camisa do Antônio, o cheiro dele impregnado no tecido, um lembrete cruel do que tinha acontecido e do que poderia ter sido. Mas, no meio da dor e da confusão, uma faísca de algo novo acendia-se em mim, uma vontade de lutar, de entender os meus sentimentos e de encontrar um caminho entre o proibido e o que era certo. A história que começara como um cuidado silencioso transformará-se numa trama de paixão, culpa e segredos, e eu sabia que o próximo capítulo ainda estava por escrever. Ao abrir a janela, olhei para a rua silenciosa, onde as folhas douradas do outono bailavam ao vento, e avistei uma figura ao longe, Antônio, que me olhou uma última vez, com um misto de tristeza e ternura. Um simples aceno, um adeus silencioso, e ele desapareceu na névoa que começava a envolver a vila.
Ficava eu, sozinha com as memórias, os desejos e as escolhas que iriam definir o meu destino. E, naquele momento, soube que a minha vida jamais voltaria a ser a mesma. A história estava longe de acabar. Era apenas o começo de um mistério que eu teria de desvendar, entre sombras e luzes, entre o amor e a dor.